Uma parte importante do estudo de ondas é a parte de ondas sonoras, a acústica. Entre os muitos fenômenos sonoros, interferência e dentro da interferência, batimento. Vez ou outra isso aparece em prova e acaba sendo uma questão simples, mas ao mesmo tempo interessante para o resultado final da classificação, porque tem muita gente que ainda nem sabe o que é batimento. Para a gente falar um pouco sobre isso, prova da Cristos 2015.1, Universidade Unicristos, vestibular para Medicina, foi a questão de número 39. Olhe na tela. Os pinguins imperadores vocalizam utilizando os dois lados da siringe, que funciona como um tubo com as duas extremidades abertas. Como em cada lado há uma produção de ondas sonoras estacionárias, haverá, consequentemente, uma frequência de batimento. Só aqui nessas primeiras linhas nós já temos tubo sonoro, ondas sonoras estacionárias e batimento. Sabendo que as frequências do primeiro harmônico produzidas por um lado da siringe de um pinguim valem 432 Hz e 371 Hz, podemos afirmar que a frequência de batimento do segundo harmônico valerá. Aqui tem um outro conceito importante que é o conceito de harmônico. Bom, inicialmente, para que a gente consiga começar a trabalhar na questão, vamos pensar sobre os tubos sonoros, especificamente tubos sonoros abertos, que é o que foi citado na questão. Quando a gente fala de tubo sonoro, a ideia é falar do reforço das ondas estacionárias dentro de um tubo com as duas extremidades abertas. Lembra quais são as possíveis frequências a serem formadas dentro do tubo. Lembra que em extremidade aberta sempre se formam ventres de onda, que no caso a gente está falando do deslocamento das partículas. E na sucessão das frequências possíveis, a gente tem a expressão para determinar a frequência do som ouvido da onda resultante formada no tubo aberto. No caso dos tubos sonoros abertos, a frequência depende do N, do V e do L. O que é o L? O comprimento do tubo. Lembra quando você tem instrumento de tubo, como uma flauta, por exemplo, é o mais conhecido? À medida que você vai modificando os furinhos que você vai abrindo ou fechando, o que você está fazendo é mudando o comprimento útil do tubo. Também depende do V, a velocidade com que a onda se propaga dentro do tubo. E o que é mais importante para essa questão, do N, onde o N é o que se chama de harmônico, o número de harmônico. Então, quando se fala em harmônicos nos tubos abertos, esse N é representado pela sequência dos números inteiros. Então nós temos primeiro harmônico, N igual a 1, segundo harmônico, N igual a 2, terceiro harmônico, N igual a 3, e assim sucessivamente. Agora, importante também é verificar que ele fala sobre o batimento resultante dessas duas ondas formadas em dois tubos sonoros. O que acontece? Quando você tem ondas ao mesmo tempo no mesmo lugar, duas ondas do mesmo tipo, essas ondas se superpõem. E aí vale a pena lembrar o conceito de onda sonora. Quando você fala de onda de som, acho que é uma frasezinha que todo mundo decora, às vezes, talvez até sem entender o significado direito, desde as primeiras aulas de ciência. O som não se propaga no vácuo. O que significa o som e por que o som não se propaga no vácuo? Uma onda sonora é resultado da vibração ordenada das moléculas de um determinado meio. Então, agora eu estou aqui no estúdio gravando, então eu tenho a emissão de uma onda sonora a partir do meu aparelho fonador, ou seja, eu estou fazendo com que as ondas do ar vibrem. Essa vibração atinge o microfone. Depois, esse som vai ser reproduzido aí onde você está assistindo. Não sei onde é que você está assistindo, mas você está ouvindo a partir de um alto-falante, ou do teu smartphone, ou do tablet, ou no computador, no notebook, no desktop, sei lá. Mas aí você está tendo aí também, onde você está, a partir da vibração do alto-falante do dispositivo que você está usando, as moléculas do ar em vibração. Se eu estiver dentro d'água, eu posso ter a vibração das moléculas de água. Se eu estiver em contato com um sólido, até as moléculas do sólido podem vibrar. Não é à toa que no estúdio a gente tem teto e paredes recobertos por uma esponja.
é exatamente para diminuir a vibração das partículas dos sólidos, para que não tenha interferência no som. Então, o som significa, uma onda sonora, é a energia dada para a vibração das moléculas do meio, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. E aí é onde entra o vácuo. O que é o vácuo? A ausência de matéria. Então não tem nada para vibrar. Logo, não tem como se propagar um som. Por isso que se diz que o som não se propaga no vácuo. Então, o que é que eu quero falar sobre a interferência? Repara aqui que eu tenho duas situações. Eu tenho duas ondas que a gente chama em concordância de fase. O que significa em concordância de fase? A gente tem um vale concordando com outro vale, tá? Se superpondo. Assim como tem uma crista superposta com outra crista. O resultado desse tipo de superposição em concordância de fase é um reforço em cada uma das amplitudes. Então eu tenho a soma das amplitudes dos vales, assim como eu vou ter a soma das amplitudes das cristas. E aí eu tenho o que se chama de interferência construtiva. Se eu estiver mostrando duas ondas sonoras, eu vou ter um reforço na intensidade do som. Lembrando que em termos de uma onda sonora, intensidade, que é o que você chama de volume, é ouvir um som mais forte ou mais fraco. Isso tem a ver exatamente com a amplitude da onda. Agora, eu posso ter uma situação inversa, onde eu tenho as duas ondas que se superpõem em oposição de fase. E aí a figura deixa bem claro, eu tenho uma crista superpondo com um vale, assim como eu tenho um vale superpondo com uma crista. Nesse caso, eu tenho uma interferência no final que a gente chama de destrutiva, onde eu tenho a diferença das amplitudes, uma amplitude para cima e uma amplitude para baixo. Pode acontecer, inclusive, dessa interferência ser destrutiva total, quando eu tenho as duas amplitudes iguais, a amplitude da crista com a amplitude do vale. Então é daí onde resultam os batimentos. Vamos dar uma olhadinha. No caso de nós termos duas ondas sonoras com frequências muito parecidas, então aqui a gente está observando, se você não tiver muita atenção, se a gente não colocar esse gridzinho, você nem consegue perceber a diferença entre as frequências das duas ondas mostradas. Mas tem. Se você perceber na superposição das cristas e dos vales, a gente vai ver que tem uma diferença muito pequena entre uma frequência e outra. O que acontece se essas duas ondas coexistem ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente? O que vai ser a onda resultante da interferência? Haverá pontos do espaço onde eu vou ter interferência construtiva, mas haverá pontos onde eu vou ter interferência destrutiva. Essa interferência pode ser, inclusive, destrutiva total. Então, repara, se forem duas ondas sonoras, eu vou ter em determinados momentos um reforço do som, em determinados momentos eu vou ter uma redução, em determinados momentos eu posso ter até silêncio. Agora, essas figuras de superposição de ondas, de interferência e até de batimento, você já está acostumado a ver. Já viu na sua apostila, já viu no seu livro, talvez até já tenha visto em alguma videoaula. Agora, você já ouviu um batimento? Então, vamos tentar fazer com que você agora presencie o que é um batimento. Eu vou te fazer ouvir dois sons, tá certo? Um representando a primeira onda, o outro representando a segunda onda, na sequência. E depois a gente vai tentar perceber um batimento. Escuta o primeiro som. Agora percebe um segundo som, talvez você nem consiga perceber a diferença. São 2 Hz de diferença na frequência. Escute. Agora vem a parte mais legal. A gente vai dar play nos mesmos 2 sons ao mesmo tempo. Ou seja, vou preencher o espaço do estúdio com 2 ondas de frequência muito parecida. Você só vai perceber o som resultante da superposição. Escute. Consegue perceber? O resultado do batimento, o que a gente chama de batimento é exatamente essa alternância entre interferência construtiva e interferência destrutiva. Pensando nessas coisas, vamos agora para arrematar a questão.
No caso, então, de nós termos dois sons, um de frequência F1 e o outro de frequência F2, a diferença entre essas duas frequências é o que representa a frequência do batimento. É importante que a gente coloque aqui esse valor em módulo, porque eu não sei quem é o F1, quem é o F2, então eu não sei qual é a maior e menor frequência e não tenho interesse em descobrir uma frequência negativa. Agora, repara o seguinte, se você for desatento nessa questão e lembrar como é que se calcula a frequência do batimento e usar os valores que foram dados, você vai encontrar 432 Hz menos 371 Hz, que vai dar uma diferença de 61 Hz. E repara que logo no item A eu tenho esse valor para marcar. Agora, fique muito ligado no texto. O que é 432 e o que é 371 Hz? São os primeiros harmônicos de cada tubo. Mas presta bastante atenção que foi que a questão te pediu. Podemos afirmar que a frequência de batimento do segundo harmônico. E aqui é onde vai entrar o nosso estudo de frequências em tubos sonoros abertos. A frequência é proporcional ao número de harmônico, N vezes V sobre 2L, onde a velocidade de propagação da onda não muda, porque não muda o meio, os comprimentos dos tubos também não mudam. Logo, a frequência está diretamente proporcional ao harmônico. O que significa então dizer que se num determinado tubo o primeiro harmônico para N igual a 1 é uma frequência de 432 Hz, o segundo harmônico, que é o que foi pedido, será o dobro. Nesse caso, então, 864 Hz. Da mesma forma, para o outro tubo, onde o primeiro harmônico estava representado pelo valor 371 Hz, mas o batimento faz referência ao segundo harmônico, que nesse caso seria então N igual a 2, o que seria o dobro. Então eu teria 742 Hz. De tal maneira que a frequência do harmônico que foi pedida seria então a frequência de batimento para o segundo harmônico. Não 61, mas o dobro disso. 2 vezes 61 Hz. Ou seja, a diferença entre 864 e 742. O que deixaria a gente no final com uma frequência de batimento de 122 Hz. Que seria então a alternativa correta, C de casa. Agora, como o objetivo da gente é utilizar as questões, boas questões, como um pretexto para a gente revisar a teoria, já que se falou de tubo sonoro aberto, a gente não pode esquecer que também existe o tubo sonoro fechado. E o tubo sonoro fechado representa um desafio a mais na hora da prova. Por quê? Delfrânio, já matei. Porque a expressão é NV sobre 4L. Então muda a fórmula. Mas muda mais do que o que você está imaginando. É importante lembrar, ondas estacionárias formadas em tubos fechados. Existe uma extremidade aberta e uma outra extremidade fechada. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse. Já ouvi aluno dizendo em sala de aula que um tubo sonoro fechado tem as duas extremidades fechadas. Espera aí, se tiver as duas extremidades fechadas, cara, como é que eu vou fazer o ar se movimentar lá dentro? Tubo sonoro fechado, ele tem uma extremidade fechada. Então, primeiro de tudo, tem uma assimetria na formação das ondas estacionárias. Em extremidade aberta, só se formam ventres. Em extremidade fechada, só se formam nós. Por conta dessa assimetria, o que eu tenho são múltiplos de lambda sobre 4. E esse N, uma coisa importante, não vai ser a sequência dos números inteiros, mas eu vou ter apenas os harmônicos ímpares. Então eu vou ter N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, o que representa um desafio na hora da prova. Porque se o camarada falar, o elaborador da questão, o segundo harmônico de um tubo fechado, segundo harmônico de um tubo fechado não é N igual a 2, é N igual a 3, é o segundo número ímpar. Tem que ficar ligado. E mais uma coisinha.
se fala de tubos sonoros, tem que falar também de cordas vibrantes. E aí, cordas vibrantes têm exatamente a mesma física, a mesma geometria e a mesma matemática dos tubos sonoros abertos. A expressão é igual, com uma diferença. Quando você põe uma corda para vibrar, é necessário que as duas extremidades dela estejam presas. No que eu tenho duas extremidades fixas, então nas extremidades de uma corda vibrante, formam-se nós. Ao contrário das duas extremidades abertas de um tubo aberto, que se formam ventres. Mas por que a matemática acaba sendo igual? Por conta da simetria. Tem nó numa ponta, tem nó na outra. Então, a expressão para o cálculo das frequências e dos harmônicos é rigorosamente igual. É isso. E aí? Deu para entender tudo direitinho? Percebeu todas as relações, todos os cálculos? Se tiver ficado com dúvida, não tem o menor problema. Lembre que a internet é 24 horas. A gente está aqui disponível a qualquer instante. Então, usa os comentários aí embaixo. Pode deixar a sua sugestão, pode deixar a sua pergunta, enfim, para se comunicar, usa os comentários. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Dá para acompanhar a Física Marginal e todos os conteúdos que a gente produz via Instagram, via Facebook, via Twitter, enfim. Para acompanhar o canal, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal é uma vantagem. Porque toda vez que for publicado um vídeo, você vai avisado por e-mail. Então, de dentro do teu próprio e-mail, você pode já assistir ao vídeo e assim não perder nenhuma novidade. E uma coisa importante, para ajudar a manter o canal no ar, as estatísticas são fundamentais. Então, se por acaso curtiu o vídeo, curtiu o canal, não esquece de dar um joinha.